Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Simplificando. Dessa vez eu vou falar com Pedro Dias sobre SEO. O Simplificando é patrocinado pelo site Ache Cupons. O Pedro, eu acompanho ele faz alguns anos. Foi um dos caras que abriu a minha cabeça em relação a SEO, para não inventar besteira. Então vocês vão também, se vocês têm maluquices na cabeça sobre SEO, vocês vão tirar. Ele é um ex-Googler e tem uma consultoria de SEO. Mas eu vou deixar que ele também se apresente, que ele vai fazer isso melhor do que eu. Oi, Robson, tudo bom? Meu nome é Pedro Dias, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu sou português, antes de mais, se vocês notarem o sotaque, então é daí. Eu atualmente tenho uma consultoria de marketing digital em São Paulo. A gente faz mais coisas para lá da SEO, mas a minha responsabilidade aqui na empresa é desenvolvimento e SEO, essas duas áreas mais especificamente. Isso já desde 2012, que a gente 2011, 2012, final de 2011, início de 2012 que a gente começou. Foi quando eu saí do Google. Eu estive no Google entre 2006 e 2011, onde eu fiz parte da equipe de qualidade de busca, combate ao spam, qualidade dos resultados para a língua portuguesa. E uma das minhas funções era que eu também, para além do combate ao spam e qualidade dos resultados, era comunicar com webmasters de língua portuguesa, tanto Brasil, Portugal, todos os países que falam português. Acabei me expondo muito e vindo aqui ao Brasil e falar muito com o pessoal, e o pessoal me conhece desses tempos áureos em que o Google era talvez o maior e entre os únicos meios em que o pessoal meio que apostava para ter visibilidade. Hoje em dia a gente tem mais escolhas, né? Não tantas como a gente poderia ter, que acho que seria benéfico, podia ter mais alguns motores de busca que trouxessem um pouco mais de tráfego para além do Google, mas é o que temos por enquanto. Legal. Eu não sei o que é que por onde vocês querem que eu comece. É assim, eu normalmente eu começo por explicar SEO. Legal. Para quem não conhece, de uma maneira que, assim, imagina que, não sei se todo mundo conhece o conceito de relevância e reputação. Relevância é aquilo que você escreve, que você fala sobre você, que você tem controle no seu website, e reputação é aquilo que outras pessoas falam de você, e se pessoas te indicam ou não. SEO parte muito da premissa que você é relevante para um tema e você tem reputação para falar desse tema. Ou você constrói essa reputação. Então, motores de busca, eles são máquinas, são robôs, e eles só entendem texto, eles só entendem coisas que eles conseguem extrair de documentos. Eles não entendem, por exemplo, o que está dentro de uma imagem, eles não conseguem entender o contexto. Eles estão fazendo já esforços, sim, para entender o que é que está dentro de uma imagem, mas não estamos ainda nesse patamar. Ou vídeo, ou mesmo até áudio, já tem esforços de reconhecimento de áudio e transcrição para texto, mas também não está tão assim avançado como possa ser usado somente sem um apoio, às vezes, do texto. Então, basicamente, se nós queremos aparecer no motor de busca, a gente tem que ser relevante e ter reputação. Como já falei, relevância é o que a gente escreve sobre a gente, reputação é o que os outros falam sobre a gente. Só que, dá uns tempos para cá, os motores de busca, dá uns tempos para cá, quem diz, tipo, de 2005 ou 2006 para cá, os motores de busca começaram a tentar ser um pouco mais inteligentes do que apenas ler texto e considerar link, que é muito do que o pessoal que quer falar de SEO se foca muito. Eu não sei se todo mundo está confortável e conhece bem os resultados do Google. Eles se dividem em vários tipos. A gente tem os resultados orgânicos e os resultados pagos. Normalmente os resultados pagos eles têm uma etiquetinha de anúncio, né? Os anúncios patrocinados são normalmente quando eles aparecem são até no máximo os 4 primeiros links no topo da página. Às vezes existem alguns links também no final.
Por vezes a gente pode ter o que o Google chama PLA, que é também uns anúncios pagos com a imagem que aparece no topo. Acontece bastante quando a gente procura tipo celular, Motorola, sei lá, G6 ou G5, não sei qual é o modelo aí. Se vocês pesquisarem, provavelmente vocês vão ver o PLA, que é o tipo o Google Shopping, em que ele leva para vários negócios. Tem também os resultados de mapa, que a gente pode considerar alguns patrocinados e outros orgânicos. Em geral, tem resultado de mapa também orgânico, que a gente pode considerar como resultados orgânicos, embora seja de uma vertical específica, que é a vertical de mapas. Isso acontece muito quando você faz uma pesquisa com uma grande, forte componente local. Então, e os resultados orgânicos são o que o pessoal normalmente chama de Google mesmo, não é? São normalmente entre... Às vezes eles variam, normalmente são 10 resultados, podem ter casos em que aparecem 7 ou 6, depende do mix que o Google faz desses componentes que eu falei. Tipo, por exemplo, se ele insere um pack de local no meio dos resultados orgânicos, você não vai ter provavelmente os 10 resultados orgânicos normais que você teria, você vai ter um pouco menos. Isso acontece também com imagens, existe agora aquela coisa do instant answers, que é respostas instantâneas. Quando você faz uma pergunta, às vezes aparece lá em cima uma resposta instantânea do Google. Isso também ocupa espaço, e então o Google às vezes dá uma diminuída nos resultados normais. Bom, encerrando essa parte de nomenclatura e como os resultados se dividem, quando a gente entra em SEO e a gente pretende que apareça no Google de alguma forma orgânica, a gente precisa entender que ser relevante não basta. E assim como ser relevante e ter link, isso é uma coisa muito arcaica de ter esse pensamento. Obviamente, quando você está começando, qualquer coisa serve, né? Quando você não tem nada, começar a ter os primeiros indícios de relevância e começar a ter os primeiros links importa. Só que à medida que você vai evoluindo, isso só não chega, né? Porque isso não é uma soma simples, é um aumento a dificuldade de ranquear cada vez melhor, ela é logarítmica, ela é exponencial. Então, não é que você fazer o dobro, você vai ranquear 2 vezes melhor. Sim, você começar a entender, primeiro, o que é que os seus usuários procuram, o que é que você tem para oferecer, como é que você consegue oferecer da melhor maneira o que o usuário procura, seja ele em formato de texto, uma imagem, um áudio, um vídeo, o que quer que seja. Né? A gente precisa entender também que conteúdo nem sempre é igual a texto. Então, conteúdo é tudo que a sua página apresenta, tudo que o site tem. Na verdade, a gente tem que considerar conteúdo tudo que o usuário vê na nossa página quando ele cai lá. Se ele vê 4 blocos de publicidade, um menu e só vê o conteúdo, 2 rolagens de texto para baixo, o conteúdo que o usuário vai ver no seu site é publicidade. Você vai dizer, mas eu tenho conteúdo. Não, o conteúdo é tudo que envolve a página. Eu acho que eu aprendi até contigo que conteúdo é tudo que resolve um problema. Eu acho Exatamente. Que foi até que eu aprendi. Conteúdo é exatamente isso, tudo que resolve um problema. E isso é independentemente do formato em que ela é apresentada. Com SEOs, historicamente, a gente tem a preconceção de que o Google só vai entender texto. Então a gente tende a entuchar texto em todo lado que a gente consegue. Tanto que, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um site com uma categoria de, sei lá, pneu de bicicleta. Vou entuchar lá um monte de texto falando de pneu de bicicleta porque é conteúdo. Não é conteúdo. A gente precisa entender primeiro se esse conteúdo ele agrega alguma coisa, se ele ajuda nesse momento o usuário a fazer o que ele tem que fazer, que é comprar. Então, se esse texto está ali só para ser um texto para o Google, ele não tem uma utilidade para o usuário. Ninguém que está num site de varejo, de repente, se tem tempo agora para ler um texto de 300 palavras sobre a história do pneu da bicicleta. Então a gente precisa meio que entender que conteúdo que eu posso trabalhar, em que formato e que é relevante colocar naquela página.
Ah, isso indo na linha de eu tenho conteúdo, eu tenho um site e eu quero entregar esse conteúdo. A gente precisa de entender como eu preciso adaptar esse conteúdo de modo a ele ser não só relevante, mas que ele seja no formato adequado para o usuário que o usuário quer. Um exemplo. Então é assim, não basta a gente ter texto, não basta a gente ser relevante, a gente tem que ser também faltou a palavra agora. Acho que a gente precisa ser fugiu. Bom, eu depois lembro. E só para dizer que quando a gente começa a trabalhar em SEO, beleza, a gente começar a pensar no conteúdo que eu vou colocar na minha página, o que é que eu posso ter, mas é preciso a gente fazer um plano. Em geral, eu tenho notado que, em geral, no mercado português, também existe algum no mercado inglês, mas no mercado português, a grande parte de quem tem um negócio online, grande parte, não estou dizendo que é todo mundo que faz, Sim, sim. é muito ruim de planejar. As pessoas querem começar a fazer logo, em vez de se planejarem com antecedência e mapearem o caminho que elas vão percorrer. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente começar a fazer, normalmente, é muito legal a gente querer começar a quebrar e experimentar e não sei o quê, mas se a gente não tiver pelo menos o produto viável mínimo, né, o MVP, bem desenhado, a gente vai colocar alguma coisa no ar que não vai fazer sentido para os usuários, ou para o motor de busca, ou para ambos. Então, assim, a gente precisa de estruturar qual é o nosso negócio e, sobretudo, o que é que a gente tem para oferecer, que preposição de valor a gente traz para oferecer aos nossos usuários. Não basta ser mais do mesmo. Eu tenho agora quero lançar um negócio de uma loja de varejo. Beleza, já tem as maiores lojas de varejo do Brasil, Americanas, Shoptime, Submarino, Magazine Luiza, Ponto Frio, por aí vai. Tem um monte delas. Você quer bater de frente agora com esse mercado? Qual é o seu diferencial? Você precisa de... E isso é muito importante a gente se planejar. Por quê? Porque eu sempre falo isso nas palestras onde eu dou palestra, ou quando às vezes eu falo em algum evento. Uma coisa muito importante, que é SEO não cria valor. SEO é uma disciplina que ela expõe valor onde valor já existe. Então, se você não tem um planejamento, se você não tem um diferencial competitivo, se o seu produto é uma bosta ou é mais do mesmo, você não vai conseguir se diferenciar, sair da multidão. Longe vão os tempos em que os primeiros a chegar à internet era mato, né? E havia muita coisa para desbravar. Hoje não é mais isso. Não. O mundo real se transpôs para o online. A maioria dos negócios hoje em dia acontecem online. Já não existe tanta a maioria da vida offline e diferenciação para o online. Então hoje o online é a vida real, não é mais mato, né? Então, se a gente não tiver uma proposição de valor, não tiver um diferencial competitivo, não pensar num produto e como é que a gente vai abordar e se destacar no mercado no meio de tantos players que vendem a mesma coisa, só o SEO não vai resolver esse problema. E esse é o grande entrave que eu vejo com quem começa ou a querer comprar SEO ou querer vender SEO de uma forma básica, que acham que, nossa, eu já fiz de tudo, só falta eu pensar na SEO que eu não experimentei, então talvez seja isso que vai salvar o meu negócio. E não é, e muitas vezes não é, porque falta tudo isso que eu falei, falta o planejamento, falta o diferencial competitivo, falta você ter uma proposição de valor, tudo isso. E SEO é uma disciplina que ela só expõe valor. Eu preciso de ter valor e de ter um produto bom para eu conseguir otimizar ele e mostrar tanto para os usuários como para o motor de busca. Olha, esse é o meu produto, ele é bom por causa disso e daquilo, e eu vou garantir que o meu site está apto tanto a ser entendido e a informação ser extraída
por motores de busca quanto usuários. Uhum. Então, basicamente, uma forma bem resumida, Uhum. essa deve ser a abordagem e a maneira que nós devemos pensar SEO. Uhum. Eu gosto de, normalmente, quando abordo um cliente, quando a gente está fazendo reunião, etc., começa, eu gosto de trazer outras áreas. Assim, SEO é talvez a área mais multidisciplinar que Uhum. existe no mercado digital. É a área que fala com todas as outras. É a área que fala com TI, é a área que fala com conteúdo, é a área até que fala com mídia, por vezes. Design Então, também. design, UX, tudo isso é uma área muito multidisciplinar, porque ela amarra tudo até certo ponto. E se você não tiver essa visão holística Uhum. de olhar o que está em tua volta e conseguir que todo mundo trabalhe para o mesmo de uma forma simbiótica e não uma forma que bate de frente, todo mundo Uhum. tem. Eu tenho a minha meta, não vou ajudar aquele cara lá porque eu tenho a minha meta para bater os meus Aham. resultados. E ele não entende que ajudar a SEO vai ajudá-lo a ele também. Então é preciso a gente ter essa visão e ter essa noção de que SEO ele não vive só de palavra-chave e Uhum. de link, como foi nas décadas de 90 Uhum. e nos primeiros anos de 2000. Hoje em dia, a gente para fazer algo, a gente precisa de ter mais do que isso. A gente precisa de fazer o básico bem feito, sim, mas se você não evoluir depois daí, você vai bater na parede, você vai Uhum. atingir o platô e você não vai evoluir mais do que isso. Um, em geral é isso. Eu não sei se tem mais algum ponto que você Uhum. gostaria que eu tocasse. Tem bastante ainda coisa. Tem bastante. Dá Aham. para falar a tarde inteira. Nossa, dá. Ah, Eu acho que para ajudar o pessoal bastante, a gente poderia abordar um pouco do 80-20 da SEO. uhum. Quais os fatores, o mínimo que eles deveriam fazer, esse arroz com feijão, a base ali. Olha, eu acho que assim, o mínimo é você ter um. Eu acho que um bom SEO e o conhecimento do SEO se mede não só pelas ferramentas que ele usa, Uhum. mas pela diversidade de problemas que ele já viu. Eu acho que um SEO só se considera avançado quando ele já viu tanta vez aquele problema que Uhum. ele já entendeu como é que a mecânica do que ele está resolvendo funciona, o que é que provocou aquilo, quais são ah, as diferentes alternativas para resolver aquilo. E às vezes até um problema que ele nunca viu, ele observando o que é que causou aquilo, ele pode reconhecer o sintoma, ele pode reconhecer a causa. Uhum. Já aconteceu várias vezes de eu enxergar um problema que eu nunca vi e olhar e ver realmente o que é que influenciava e reconhecer, por entender como as coisas funcionam, entender realmente qual é a causa que está por detrás. Na minha opinião, é o que Uhum. faz um SEO ter um diferencial e um conhecimento Uhum. mais avançado. E isso só se ganha com prática. Uhum. Você ver muitas vezes, você praticar, você ir lá quebrar, fazer de novo. Nada substitui a prática. Uhum. Então, não é a ferramenta que vai te dar o diferencial. E acho que o 80-20, o essencial, é exatamente você fazer o básico bem feito. Considerar que um site, você antes de fazer desenhar e a estrutura de um site, Uhum. você precisa entender um mínimo de arquitetura de informação, Uhum. entender como é que as pessoas organizam coisas, porque isso vai te dar embasamento para você conseguir organizar Uhum. tanto uma categoria, uma URL, um conteúdo, como para você entender que como as várias maneiras que as pessoas buscam por um produto. Então, a gente precisa, para a gente fazer bem a SEO, a gente precisa entender pessoas, porque se a gente não entender pessoas e como elas organizam coisas, a gente nunca vai conseguir projetar um sistema que vá ao encontro das pessoas. Uhum. Ah, e esse sistema precisa ser arquiteturado de forma, primeiro, que ele seja bem, que ele vá ao encontro de como as pessoas
interagem com coisas e como elas buscam, mas também que não dificulte, pelo menos, motores de busca de acessarem o que tá dentro dessa estrutura, o que está dentro desse modelo que você vai desenhar. É muito fácil a gente começar a querer desbravar tecnologias novas de frameworks de React, de JavaScript, de Angular, Vue, etc. E a gente depois bater que o motor de busca não consegue extrair a informação que a gente coloca lá. Ou tem agora muito na moda os PWA, né? PWA que é o Progressive Web App, que é basicamente um app shell que executa JavaScript. Se a gente não tiver cuidado de planejar tanto a arquitetura do app quanto a maneira como o conteúdo é renderizado dentro dele, a gente pode encontrar alguns entraves. Então, eu consideraria que grande parte da atenção deve cair sobre a arquitetura tanto do site como a maneira como ele se constrói e a maneira como o conteúdo renderiza. Então, eu acho que isso deve ser o principal. Se você tiver uma arquitetura boa, se você tiver um embasamento forte, o seu crescimento vai ser mais sustentável e mais fácil do que se você construir algo fraco e que seja difícil de entendimento. Então, eu aposto sempre em dar um grande foco na arquitetura de informação, na usabilidade do site e toda essa parte mais técnica ao início, porque são barreiras que, se não forem tratadas, elas vão dificultar todo o resto para frente. Eu normalmente também falo com as pessoas sobre, pô, faz o mínimo lá, deixa o teu site rápido. Assim, isso eu entendo que são refinamentos, tá? Isso quando a gente começa a entrar em velocidade de site, compactação de código, minificação de HTML, compactação de peso de imagem, etc. Isso são coisas que a gente entra depois que a gente já fez o básico, pelo menos. Porque são coisas de refinamento. Você não começa a construir uma casa pelo telhado, você começa pelos alicerces. E você não começa a pintar a casa antes de ter a casa construída. Então, eu acho que um exemplo é o barco, né? Você não coloca umas velas melhores no barco para ele ser mais rápido a velejar antes de ter um barco bem uma proa bem feita, um casco bem construído. Então, acho que essa premissa são refinamentos. Eu acho que a arquitetura de informação e a base e toda a parte de renderização é muito importante. Aí depois da gente ter isso feito, normalmente a minha cadência é a arquitetura de informação, daí passo para a on-page, que é toda a parte de eu agora resolvi a parte de arquitetura e a parte de renderização, agora vamos ver como é que eu estruturo o meu conteúdo na página. Eu entro no on-page, depois de ter o on-page resolvido, eu entro no que eu chamo de análise qualitativa, que é, eu tenho um conteúdo resolvido, em termos de qualidade, eu estou entregando algum diferencial, eu estou atendendo a expectativa do usuário, eu estou entregando o conteúdo próprio para as buscas que eu quero atingir, por aí vai. As perguntas mais que começam a ir mais para o lado qualitativo. O lado qualidade em busca é uma coisa muito não é um conceito preto ou branco, não é uma coisa que seja que você consegue definir, porque qualidade é diferente para todos nós. O que é qualidade para mim é diferente do que é qualidade para o Robson, que é diferente do que é qualidade para qualquer pessoa. É contextual, né? É contextual, exatamente. Tá no olho da pessoa que enxerga. E ela é comparável ao que eu conheço do meu universo. Então, se eu sempre comprei, sei lá, Ferrari, qualidade para mim vai ser naquele. Eu estou dando nunca tive Ferrari, nunca tive. Mas estou dando um exemplo, só para vocês entenderem que qualidade não é. Porque agora o Google lançou um algoritmo de qualidade que vai. Não. Esse é outro mito, normalmente, que as pessoas têm. Os algoritmos de qualidade do Google, eles não definem qualidade. Eles não dizem o que é qualidade. Eles enxergam como os usuários interagem com websites, eles enxergam da maneira como
que sites os usuários preferem, tanto porque Uhum. o Google já consegue renderizar websites. Então, ele consegue ver Uhum. onde é que você coloca o conteúdo, se, se o seu texto tem uma fonte muito pequena, se por aí vai, um monte de coisas. Uhum. E o Google consegue enxergar como os usuários interagem com os sites. E são os usuários, normalmente, que definem o que é qualidade. E o Google tenta usar algoritmos para Avaliar, né? Uhum. para pegar nesse feedback dos usuários e transpor isso para os resultados. Então, se a gente ficar indo atrás dos algoritmos do Google, a gente vai estar sempre um passo atrás do que a gente deveria estar. Porque a Sim. gente deveria estar perguntando a pessoas se o que eu tenho no meu site Uhum. atende elas, ou se o que é que elas gostariam mais de ver no meu site. Se eu fizer isso, eu vou estar em par com o Google, eu vou estar em par com os algoritmos de qualidade do Google. Então, aí entra, como eu estava dizendo, eu estou num momento de análise qualitativa, então eu estou trazendo coisa que vou falar para o meu cliente, olha, ter esse texto aqui talvez não faça muito sentido, talvez faça sentido ter essa informação num outro formato, porque o usuário, quando ele está nessa página, não é esse o momento que ele tem de ler esse texto. Isso entra tudo no que eu chamo de análise qualitativa. Uhum. Só depois da estrutura on-page, análise qualitativa, eu passo para o off-page. E o Uhum. off-page basicamente, eu não gosto muito de focar em off-page, a não ser que o, que o site ou que o negócio da pessoa tenha um problema. Uhum. Que já tenha operado online e que tenha tido algum problema que precisa ser resolvido. Por questões de, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Porque o Google tem... Comprou links, fez esse. Exatamente. O Google tem o que eu gosto que todo mundo conhece como diretrizes de qualidade para webmasters. Uhum. Quem não conhece, eu recomendo todo mundo a pesquisar e a ler. Acho que é algo que todo mundo que tem um site online e que pretende Uhum. ranquear no Google deve ler, as diretrizes de qualidade do Google. E uma das coisas que o Google condena e o que não aconselha é que as pessoas tentem manipular. E manipular, normalmente, você pode manipular relevância e reputação. Por exemplo, manipular relevância nos tempos mais arcaicos era pessoal que colocava texto branco em fundo branco, Uhum. porque os usuários não veem o texto e o motor de busca vê. Só que isso é algo que o motor de busca vai, ele já entende, né? Eles já começam a entender o que é feito para o motor de busca e o que é feito para usuários. Então, eu não recomendo hoje ninguém fazer esse tipo de coisa. Uhum. E link também, tem gente que compra link, tem gente que faz troca de links, que faz comprar resenhas em sites de blogueiros para falarem bem do meu produto e já coloca o link para o meu site dessa maneira que eu quero. Uhum. Isso tudo são coisas que vocês não devem enxergar dessa forma, porque você está usando dinheiro para influenciar algo que o Google quer que seja mensurado ou seja considerado de uma forma orgânica. Então, links devem ser ganhos por mérito e de forma espontânea e editorial e não porque você pagou para ter esses links. Uhum. Aí eu estou falando, eu só entro nessa análise de off-page Uhum. realmente porque ela não traz, ela não normalmente não fazer falar, olha, esse seu concorrente tem melhores links que você, beleza, é algo que até pode em algum momento fazer sentido, mas não é algo que te dê algo acionável. Assim, o que você tem que realmente fazer é ser melhor que o seu concorrente. E isso você não precisa de fazer uma análise off-page para entender isso. Se Uhum. você não conseguir olhar os sites e entender que você não é melhor que o seu concorrente sem olhar a link, então você tem um problema. Então, eu normalmente só entro na análise off-page. Uhum. Ela é quase um if, né, que está ali no meio. Só entro nela se realmente houver um problema a ser analisado. Ou se o cliente quiser mesmo olha, não tem um problema, mas eu gostaria que você olhasse e reportasse. Eu Uhum. vou falar, olha, provavelmente vai um monte de coisa que não vai te dar nenhum acionável, mas se você quer, a gente faz. Uhum. Depois disso, eu normalmente entro na parte de que eu chamo desculpa, dentro da qualitativa, esqueci de mencionar, dentro da qualitativa eu também considero a velocidade de carregamento. Uhum. E a parte porque eu entendo que
velocidade de carregamento e usabilidade do site cai dentro de qualidade. Uhum. Cai dentro de se o usuário gosta de usar o seu site. Uhum. E isso faz parte de qualidade. Então eu não separo isso da análise qualitativa. Depois daí entro na parte de mais de se o site tem Uhum. a configuração mobile está boa, se está ruim, se é responsivo, se é adaptativo, se é dinâmico, por aí vai, e um monte de conselhos extra Sim. que E entram a questão de busca por voz, você já está avaliando? Isso daí já é uma coisa assim para as pessoas, para as empresas também considerarem, pelo menos um pouco, ter uma noção melhor? assim, eu não acho que busca, assim, eu acho que busca por voz tem um hype muito grande por detrás, mais do que o que deveria. Porque, tá, a gente vai ter busca por voz, mas eu não sei se estar presente na busca por voz é sempre uma coisa positiva. Acho que depende do momento e depende da sua vertical de negócio. Vai ter verticais de negócio em que estar presente na busca por voz não faz sentido, porque não é ali que a pessoa faz a transação. Sei lá, Uhum. comprar um carro, eu não vou comprar um carro por busca por voz. Sim. Ah, se eu quiser ter brand awareness, aí sei lá, qual é o carro mais potente? E eu sou uma marca reconhecida como um carro mais potente, seja o que for, faz sentido trabalhar isso, porque Uhum. eu reforço o brand awareness para trabalhar brand, não Sim. para trabalhar, não porque a pessoa vai comprar o carro ali na busca por voz. Então acho que a gente precisa definir tanto na vertical de negócio, tanto ou no momento do usuário, em que momento o usuário está que faz sentido a gente estar presente na busca por voz, faz sentido trabalhar. Uhum. Agora, eu não me julgaria de cabeça para tudo agora Uhum. que é buscar. Agora eu vou fazer com que trabalhar para que todas as minhas páginas tenham alguma coisa por busca por voz. Acho que não faz sentido. Faz sentido trabalhar por momento, por vertical e ver o que é que realmente se justifica fazer, porque senão a gente vai jogar um monte de trabalho fora, Uhum. né? Não vai dar resultado ou que não vai ser apropriado. Então, assim, ela tem o seu, tem a sua validade, tem o seu ok de ser trabalhado, mas é algo que eu não, por Uhum. ser novidade, todo mundo também está meio empolgado, mas eu acho que existe um hype muito grande que a gente precisa de ser mais analíticos no que é que estamos fazendo. E também o Google, além assim, do Google, ele tem o YouTube, ele tem o Play Store, ele tem a Play Store, ele tem outras buscas também, né? Tem, Um pouco desses conceitos dá para passar para esses outros lugares? dá, assim, em geral, assim, sempre onde houver uma busca, pelo menos o básico de otimização se aplica. Uhum. Existe também, se você tiver, sei lá, um livro na Play Store, se você tiver um aplicativo na Play Store, um filme na Play Store, porque por agora tem mais coisa que aplicativos, né? Tem a Play Store voltada para os dispositivos móveis e Uhum. tem a Play Store de música, aplicativo, YouTube, o próprio YouTube tem uma busca, etc. Então, mas são se você entender o grande, é por isso que eu gosto de chamar aqui na empresa a gente chama a nossa área de otimização e não de SEO, Legal. porque otimização, a gente otimiza coisas, a gente otimiza coisas para motores de busca e isso implica que seja não somente um site, pode ser um aplicativo, pode ser um canal do YouTube, pode ser o que for. Uhum. Então a gente otimiza, a nossa área é a área de otimização. Acho que chamar a otimização para o motor de busca ela é Limitada, né? muito limitada à prática que já Uhum. mais focada em websites e motores de busca de uma Uhum. maneira mais clássica. Então, assim, sempre que houver uma caixa de busca, sempre que houver algo para apresentar em resultados, Uhum. faz sentido a gente trabalhar. Normalmente, quando a gente trabalha ASO, que é a parte de App otimização Store. para App Store, ou vídeo SEO para o YouTube, ou o que é que seja, Uhum. você pode pegar conhecimento da área de SEO em como você cria títulos, como você constrói a descrição dos seus canais, do seu aplicativo,
etc. Tem várias coisinhas que você pode estudar. Muitas delas o Google publica que são legais de fazer quando você está fazendo alguma coisa especificamente para a App Store ou para o YouTube. Mas a qualidade também é primordial, né? Mas exato, lá está. Se o vídeo não for bom, esquece. Se o app Exatamente. não for bom... Você pode jogar quanto você quiser de coisas técnicas e links para uma coisa. Se ela não for boa, em algum momento ela vai desaparecer. Pode demorar uma semana, pode demorar 4 semanas ou um mês, mas ela vai sumir em algum momento porque o Google vai perceber que não é aquilo que as pessoas querem. Obviamente tem negócios que são mais a curto prazo e tem negócios que são mais a longo prazo. Eu não condeno ninguém das táticas que usa ou porque usa faz mais trapaça ou black hat ou menos black hat. Assim, depende de onde você quer chegar. Se você tem um negócio e você quer ser o melhor do seu negócio e quer ter quer subsistir ao longo de anos e se estabelecer e ser alguém reconhecido, você tem que jogar o jogo longo. Tem que jogar tem que olhar mais para a qualidade e, obviamente, sem descuidar todo o lado técnico, mas você tem que considerar a qualidade e a sua estratégia e o seu produto de uma forma muito mais sustentável do que se o seu negócio é tipo, cria um site hoje com AdSense ou com afiliação e já morre daqui a um mês. As estratégias são diferentes. Cada um é cada um. E cada um escolhe o caminho que melhor para fazer negócio. Se a sua praia é mais uma coisa a curto prazista e fazer coisa para fazer dinheiro rápido, ou se você acha que consegue manter o ritmo, tudo bem, mas o Google também está sempre em cima e sempre, assim, eu acho que o cara que é black hat é o cara que descansa menos na vida. É o cara que ele acha que é o cara que trabalha menos, mas na verdade é o cara que trabalha mais. Porque eu tenho que estar sempre em cima se o Google já pegou o site dele, se 2 para amanhã ele ainda está ranqueando, se não sei o quê. Tem um monte de coisinha que ele tem que ter cuidado, ele não pode fazer se ele se expõe muito, o Google vê, se ele se expõe pouco, ele não vende. Então, o cara anda sempre naquele nervoso constante. Lá em cima. Se essa é a sua praia, beleza. Eu não condeno ninguém. Mas eu prefiro ser uma pessoa que quer construir um negócio sustentável, atender clientes que têm essa visão. Então, não é essa a praia que eu quero seguir, de ficar acordando às 3 da manhã e vendo se o meu site já caiu. Não é muito saudável. Então, tendo isso em conta, assim, não, mas assim, mais uma vez, tem várias maneiras de conseguir resultado. Você tem que se decidir o que quer, mas acho que qualidade é sempre aquela premissa que você precisa ter atenção, porque só fazer o técnico nos dias que correm não chega. Você precisa se diferenciar e ser reconhecido por algo. Até mesmo em Black Hat você precisa ser reconhecido por algo. Senão o cara que vai ver fazer o mesmo, a pessoa, quem caiu lá no site vai optar por um outro lado que ele já viu melhor. Sim. Mas, bom, cada um. É que normalmente as pessoas aprendem um SEO muito do técnico, do bit byte lá. Vou fazer o título, vou colocar H1, vou ver a densidade de palavras e fica nisso. As pessoas aprendem, assim, SEO não se ensina nas universidades, não tem nada assim que as pessoas saiam para fazer SEO. SEO, pelo fato dela ter essa multidisciplinaridade toda que eu falei ao início, ela é algo que você precisa de atender um pouco de tudo no marketing digital. Você precisa, obviamente, as pessoas que eu acho que são e não mais capacitadas, mas que têm uma melhor adesão, uma melhor afinidade com SEO, ou é o cara de engenharia da computação que tem um gosto por marketing, ou é o marketeiro nerd. No meu caso, eu sou o segundo. Eu sou marketeiro nerd, eu me formei nas áreas de design, de usabilidade e de comunicação, e eu tenho um lado que eu sempre gostei de programar, de mexer com coisa. Sempre tive um lado do exatas também muito forte. Eu sou o oposto.
Eu sou embora não... programador que foi para marketing. Daí, Então, exatamente. Você aham, tem que ter um desses dois tratos. uhum, Ah, normalmente esses são os tratos que funcionam melhor. uhum, Ah, e assim, porque você precisa entender como funciona um servidor, você precisa entender como configurar um site minimamente, você precisa entender algum de JavaScript, como consultar uma base de dados, etc. Acho que isso é essencial para uhum, quem lida com SEO. Escrever só texto e otimizar uh, texto e colocar o plugin lá no WordPress, uhum. eu não considero que isso seja um, um SEO. É um cara que tem curiosidade por SEO, mas não é um profissional de SEO. Sim. O profissional de SEO sabe lidar com a situação, independentemente da plataforma, Uhum, seja ela WordPress, seja ela HTML, seja ela PHP, seja Java, o que quer que seja, e uhum, ele sabe o que é que provoca o quê. Se eu fizer isso aqui, vai sair aquilo ali lá na ponta. Tá? uhum, Então, eu acho que é um cara que sabe como o relógio funciona por dentro. uhum, Acho que é mais ou menos essa analogia. Um, então, é assim, a gente pode ter uma noção de, começar por ter uma noção de como otimizar texto, o que é que eu preciso de link para crescer, etc. Como é que eu vou atrair, como é que eu vou ser relevante e como é que eu vou ganhar espaço. Mas você precisa de mais do que isso. Só o lado técnico, só o lado ferramental, uhum. quem Então, uhum, não te dá. Assim, a ferramenta, tem muito SEO que gosta de ter um arsenal de ferramentas enorme, gasta um monte de dinheiro em ferramenta. Eu, eu sou lista de o mínimo de ferramenta possível. Eu uhum, gosto de usar uma ferramenta boa, mas tento usar o mínimo possível. Eu uso, por exemplo, eu uso Searchmetrics, que é tipo SEMrush, mas ela tem um corpus um pouco maior internacionalmente, porque uhum, eu tenho clientes que sim, operam em outros mercados e eu noto que em termos de volume de dados o Searchmetrics consegue ser mais abrangente que o SEMrush. É uhum, só uma questão de preferência. Acho que o SEMrush é muito dramático no como ele reporta as coisas às vezes. Então, uso uma ferramenta como o SEMrush ou Searchmetrics para quando preciso fazer uhum, análise competitiva, etc. Uso ferramenta para análise de links, tipo um Ahrefs ou um Majestic, quando eu preciso de olhar links de um site. Uso uhum, o Search Console e o Analytics. E uso ferramenta de crawl. É uhum, isso. Não uso mais do que isso. Ferramenta de crawl, uso uma ferramenta. Eu tenho o Screaming Frog, que é a ferramenta uhum. de rastrear site, e tenho o Deep Crawl, que é uma ferramenta na nuvem para sites tipo se precisar rastrear uma Amazon inteira, não vou fazer com o Deep Crawl, não vou fazer com o Screaming Frog, tenho que fazer Sim. com uma coisa Uhum, maior. Então justifica. Mas assim, e fica por aí, não coleciono todas as ferramentas. Tem uhum, gente que gosta de subscrever todas as ferramentas que encontra. sim. Só que o que a gente precisa de entender quando a gente usa uma ferramenta ou contrata uma ferramenta? A ferramenta, ela deve reportar factos. Ela deve nunca ser fazer recomendações. Quem faz a recomendação é você. Uhum, Você usa a sua cabeça para ver o que é que a ferramenta reportou e decidir o que é que faz sentido decidir ou recomendar. Porque muitas vezes a ferramenta pode te dar, não sei, quem já chegou a um exemplo clássico é lá o plugin do Yoast, do SEO, né? Muita gente tenta conseguir todas O as, verdinho. as verdinhos lá, né? E às vezes cara, eu tenho esse plugin em algum blog que eu já usei, às vezes não faz sentido eu modificar mais o meu texto como o plugin quer, porque Fica vai, vai, falso, né? vai, vai ficar falso. Muitas vezes vai destruir exatamente aquilo que eu queria. Não, eu quero exatamente que fique ruim porque o verdinho que ele me está me dizendo não é onde eu quero chegar. Eu quero chegar um outro ponto. É que o Yoast Ah, não tem a complexidade, né? Ele não entende o objetivo, o contexto. e muitas ferramentas são assim, elas são objetivas, ela é binária, ou é true or false. E você tem que usar a sua cabeça para fazer um julgamento humano Uhum, em cima daquela informação. Tem muita gente que gosta de fazer SEO e mandar captura de tela da ferramenta para o cliente.
Cara, para isso foi o cliente que contratava a ferramenta e não Sim. precisa de você no meio. Então, SEO é a pessoa que faz um julgamento de bom senso e trazendo todo o conhecimento em cima da ferramenta. E acho que muito dessa abordagem de SEO muito simplista e técnica vem de o cara se restringir a operar a ferramenta. Ele é operador de ferramenta. Ele Uhum. não é um cara que resolve problema. Ele Uhum. olha a ferramenta, lê o que a ferramenta falou para ele fazer e ele vai fazer. Uhum. Ah, e acho que muita gente se cinge a isso. E mais uma vez, isso não é profissional da SEO, isso é o cara que opera a ferramenta da SEO. O profissional da SEO é a ferramenta nesse Uhum. caso. Sim, que, exatamente. exatamente. Então, eu acho que o profissional da SEO é o cara que começa a sair e entende quando falar que não para a ferramenta e entende quando tomar uma decisão que às vezes é contraditória ao senso comum. Uhum. Ah, por exemplo, um caso clássico. Todo mundo fala que, o que é melhor, subdomínio ou diretório? Né? Aquela clássica guerra do SEO que não termina nunca. Por Sim. que não termina nunca? Porque depende. Uhum. Porque não tem não é uma verdade universal. Porque às vezes você precisa de um subdomínio e às vezes você precisa de um diretório. Não é uma verdade universal que um é melhor que o outro. Já tive casos em que migrar de um para o outro e do outro para um Uhum. foi melhor. Então, a gente falar essas coisas de Uhum. uma maneira, às vezes, querendo expor como factual, essas coisas que a gente vai, para criar uma receita de bolo e para fazer um checklistzinho que a gente precisa fazer, às vezes não é o melhor. Uhum. É uma análise, é uma abordagem muito simplista que a gente deve evitar. É que E, é muito humano, né, o SEO. Como que as pessoas, a psicologia ali, como as pessoas entendem o site, exato. o conteúdo e Exato. A gente fica muito atrelados a que eu tenho que fazer a coisa para a máquina entender e a gente esquece o outro lado, que quem consome o nosso conteúdo são pessoas. Uhum. E se a pessoa cai numa página, ela olha e tem lá 300 vezes repetidas a mesma palavra Uhum. num parágrafo, cara, vai soar mal, vai soar pouco profissional. E se você pensar um pouco e dar um passinho atrás e pensar se esse site não fosse meu, eu gostaria que esse site fosse assim, eu acharia que um site bom, eu colocaria o meu cartão de crédito nesse site. Se perguntar, se questionar em relação a essas coisas, acho que faz a gente pensar duas vezes em relação ao que a gente está fazendo. Legal. Então, a gente precisa de entender, sim, máquinas, mas Uhum. a gente está projetando coisas para pessoas usarem. Uhum. Obviamente a gente precisa garantir que as máquinas entendam também, Uhum. mas não ao ponto de a gente só focar Na máquina. na máquina Uhum. e de fazer decisões com base no plugin ou no que a ferramenta fala. Acho que a gente precisa ser mais do que isso, a gente precisa ser o profissional, a gente precisa ser o filtro no meio disso tudo. Legal. E você deu uma dica muito boa no começo, lá para as pessoas lerem as diretrizes do Google, a documentação do Google, né? Tem Uhum. outros materiais também que você indica, sites, Tem, livros? olha, o Google publicou, foi agora no final do ano passado, eu não sei o nome em português, eu sei que é UX Playbook. É o playbook de User Experience para Uhum. várias verticais. Tem o UX Playbook para o ramo financeiro, tem Uhum. para o ramo de lead generation, geração de leads, tem para o ramo de um, viagens. Bom, Uhum. o Google publicou vários desses PDFs para eles fizeram um estudo de os sites que têm mais sucesso, como é que eles projetam a interface, a navegação e a experiência do usuário como um todo. Legal. E eles fizeram vários PDFs com toda essa informação. Está em inglês, eu não sei se está disponível em português. Uhum. Eu baixei as versões em inglês, são um total de 6 ou 7 playbooks. Eu Uhum. recomendo que vocês pesquisem. Eu Uhum. posso depois colocar um link aí para A gente bota aqui embaixo, daí o link isso, certinho. Uhum. para vocês pegarem. E são coisas que andam em paralelo a SEO e que não são puramente SEO, só que eu acho que você ganha mais bagagem em conhecimento de SEO
lendo essas coisas que rondam Uhum. SEO do que ficar lendo livros de SEO, Uhum. ferramenta de SEO, fechado no mundo estritamente de SEO. A Uhum. gente precisa de entender, a gente precisa de ler sobre arquitetura de informação, a gente precisa de ler sobre user experience, a gente precisa de ler sobre usabilidade, Uhum. acessibilidade web. Uhum. Tudo isso são coisas que afetam o SEO e que se a gente ler e a gente se informar sobre Uhum. como esses mundos funcionam, a gente Uhum. vai saber explicar muito melhor as nossas decisões em SEO e não parecer que a gente está explicando uma coisa que é Sim. muito obscura e mística e porque tem que fazer isso? Porque o Google falou que tem que fazer assim. Não, normalmente é porque isso está documentado como sendo uma boa prática de arquitetura de informação, que seja bom para os usuários. Então a gente precisa entender realmente isso. E acho que isso falta. Uhum. Falta porque não existe essa, como eu falei ao início, não existe esse aprendizado não existe a disciplina de SEO, não existe uma maneira de estudar SEO, porque ela é um mix de várias coisas. E você pode começar a aprender SEO lendo coisas de SEO, sim, mas você não vai evoluir o seu conhecimento ficando nesse silo fechado. Você tem que evoluir para para as áreas circundantes, senão você vai ficar no mesmo, você não vai conseguir tomar decisões informadas. Eu acho que as pessoas, até pelo podcast, elas têm que estudar estratégia de marketing antes de tudo, né? Pelo que você falou, Também, exatamente. a base ali muito bem feita, posicionamento, diferencial, antes de se Cara, meter no. a gente teve aqui um cliente, um caso que eu posso até contar sem mencionar o nome, mas o cliente chegou para a gente e ele tinha um produto para vender e ele falou, olha, eu ainda não sei como as pessoas pesquisam pelo meu produto, Uhum. porque é uma coisa muito obscura. Ah, é uma coisa muito. E eu falei para ele: olha, eu acho que não só você não sabe como as pessoas pesquisam pelo seu produto, mas eu acho que você não sabe o que você é, o que você quer vender. Uhum. E, e eu falo: nossa, é verdade. Eu não sei o que eu sou ainda, eu não sei quem eu sou. Eu não sei como eu quero me diferenciar da concorrência, eu não sei quais são os meus pontos fortes. Eu não sei o que é que eu pretendo ah, explicar ao usuário como é que. Ele tinha um sistema super complexo de gestão de documentos online. É Uhum. tipo um Google Drive, mas uh, para empresas Uhum. grandes que precisam de fazer versionamento de documentos, etc. E ele não sabia como vender isso. É um B2B, que é ainda mais difícil do que o B2C, né? E o que eu sugiro? Olha, você está me pedindo para entrar em fazer SEO de uma coisa que você não sabe como você quer se vender. Eu sugiro que você pare, dê um passinho atrás, vá fazer algum exercício de branding, de posicionamento de marca, e depois a gente volta a falar. Porque se eu vou fazer SEO para você nesse momento, Uhum. sem você saber o que você é, a gente não vai conseguir chegar a um lado, a nenhum lado que seja talvez positivo para você. Ou seja, a gente vai ficar disparando para todos os lados que a gente acha que é e a gente não vai ter certeza de onde é que a gente quer chegar. Uhum. Não. E acho que isso é a gente como consultores e profissionais de SEO de marketing digital, a gente precisa reconhecer esses momentos em que o cliente ele está pedindo SEO para resolver uma coisa que não é SEO que vai resolver. Uhum. É aquilo que eu falei, SEO só expõe valor. Ele não cria valor onde valor não existe. Uhum. Então, se eu enxergo que o meu cliente não sabe nem o que é valor para ele, eu preciso pautar isso para ele. Uhum. Eu posso pegar o dinheiro dele e fingir que faço serviço e ir embora e falar, olha, boa sorte. Mas isso não é como eu quero abordar o meu negócio, não é como eu quero levar a minha empresa. Né? É uma decisão que eu fiz. Ah, então, cada um, mais uma vez, eu acho que o bom profissional ele deve sim reconhecer e ele deve ser que é certo modo mentor do cliente nesse momento. Sim. Se não, porque você na verdade você quer que o cliente tenha sucesso. Se não, só que você precisa de entender que se o cliente está te pedindo para resolver uma coisa que não é da tua alçada resolver, ou se com SEO você consegue resolver aquilo que ele está te pedindo ou não. Uhum. Ah, é isso.
Legal. E Acho para a que gente deu. fechar, tem sempre o momento jabá no Simplificando. É onde o pessoal pode te encontrar, o que o pessoal, como o pessoal Ah, pode gastar dinheiro contigo, te pagar. cara, olha, eu sou um cara muito twitteiro. Eu aderi ao Twitter muito cedo, lá em 2006, e o Facebook também, mas eu não sou um cara muito, não gosto muito do Facebook. Eu tenho Facebook só porque eu sou português e a minha família está em Portugal e a minha mãe me manda mensagem pelo Facebook. Eu normalmente aceito no Facebook pessoas que eu conheço presencialmente ou que já não aceito pessoas que eu nunca conheci. Uhum, Então, quem não me conhece ou que nunca tenha falado comigo, acho que uhum, não é um canal ideal para conectar comigo. Podem me seguir no Twitter, o meu Twitter é Pedro Dias, tudo junto. uhum, Ah, no LinkedIn também eu vira e mexe, aceito praticamente todo mundo lá. uhum, Ah, Claro, eu sempre respondo, sempre participo, sou um heavy user uhum, dos fóruns de ajuda a webmaster do Google. uhum, Eu estou especificamente no fórum inglês, porque eu uhum. vejo muita coisa lá no fórum inglês. Um, A tua e empresa a atende minha todos os empresa, portes de empresa? é, Como funciona? então, a minha empresa chama Apis 3, vem do latim de abelha, apis, e número 3, que é a maneira que a gente opera, que é planejamento, execução e mensuração, num Uhum, ciclo contínuo. uhum, Aí vem o 3. Ah, a gente está aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, a gente atende todos os portos de clientes. A gente é um pouco. A gente é um mix de uma consultoria e uma agência. Ah, a gente, a gente gosta muito de sentar do lado do cliente e ajudar em vez de só fazer a parte da execução que uhum, normalmente as agências fazem. Ah, a gente atende, a gente faz tudo no marketing digital, uhum, desde branding, passando por criação de produto, inovação de negócio e no marketing digital a gente atende grandes clientes no mercado aqui nacional em mídia. uhum, A gente tem grandes cases também de dados, análise de dados. A gente é forte nessa área de BI, ah, análise estatística, por aí vai. E tem a parte de SEO e desenvolvimento, que é a parte que eu toco uhum, aqui na empresa. Desenvolvimento a gente faz criação de sites e por aí uhum. vai também. Sim. E tem a parte da SEO, que a gente atende desde startup até. A gente já atendeu B2W. Em 2000, hoje a gente está com. Está no nosso site, então é público. A gente atende via Sim. varejo, por exemplo, aqui. Gigante. Ah, é. Então a gente atende desde startup até grandes players como esses aí. Ah, a gente não escolhe. A gente, a gente escolhe normalmente o cliente, como a gente acredita no negócio dele. Se a gente vê que o cara tem um blog e quer fazer SEO, Uhum, cara, provavelmente não vai te dar o ROI e vir contratar a gente. sim. Ah, Cara, é melhor se ler uma documentação, ir nos fóruns do Google, Uhum, dar uma forma pegar os primeiros passos do que vir contratar uma consultoria desse porte. uhum, Mas, por exemplo, a gente já atendeu clientes pequenos, mas é o cliente que aposta, uhum, que investe no negócio dele e tem que ter esse. uhum. E ele tem que ter mente aberta que, se ele vai querer SEO, ele vai ter que trabalhar um monte de coisa. Ele não vai só trabalhar aqui o lado puramente técnico com a gente. Ah, e então é isso. Eu normalmente não falo assim tanto, então não tenho assim nada Sim. preparado. Uhum, sim. Ah, Mas eu vou colocar todos os links pro pessoal, eles não ter desculpa, assim, dizer que não encontraram, vai estar tudo bem certinho ali, divididinho. é assim, em geral eu respondo dúvidas, Twitter, eu respondo, ah, se alguém me mandar alguma coisa, eu respondo, então não tem problema. Há uma indicação, Uhum, normalmente se eu não atendo, às vezes eu indico alguma outra empresa que pode atender, etc. sim. Eu agradeço, né, vocês disponibilizado esse tempo, assim, a gente está quase uma hora aqui, eu acho, deixa eu ver, é um pouquinho mais de uma hora, né, eu agradeço. Você é bastante ocupado, tem a tua equipe aí, as Hoje é consultorias, né? sexta-feira, sexta-feira e hoje está assim um pouco mais tranquilo. A Pô, gente bom. teve, a gente teve antes da virada do ano, a gente teve aí não dava tanto tempo para respirar, tinha reunião atrás de reunião.
Acho que todo mundo queria fazer acontecer antes da virada do ano. Mas agora, depois que passou o ano, acho que tem um monte de galera ainda aí de férias e as coisas estão começando lentamente. Então, mas Eu dei sorte, então, de te convidar agora, depois da virada. Que maravilha, pô, que bom. Sério, brigadão. Daí, esse episódio aqui ele vai numa quarta-feira. Todas as quarta-feiras tem um episódio novo do Simplificando. Legal, obrigado, Robson. Eu não sabia se era teu projeto, dei uma olhada quando você me mandou lá o link. Vou ficar atento depois para dar uma olhada aí. E quando sair, me avisa para ajudar aí a divulgar. Pode deixar.